Agradecer a presença de vocês novamente, que têm acompanhado o nosso encontro. Agradecer também a presença daqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, né? Este é o nosso 6º encontro, nesse seminário que eu e Francisco, intitulamos O Mal-Estar na Subjetivação, do Rumo à Deriva, o que querem de mim, né? Resumidamente, o mal-estar na subjetivação, que a gente vem trabalhando aqui ao longo dos nossos encontros, visa trabalhar a subjetividade na atualidade, na contemporaneidade, né? Daí esse tipo do rumo à deriva diz respeito a uma sociedade mais estratificada do século XIX, né? Para uma sociedade mais horizontalizada no século XX. Daí a pergunta: o que querem de mim nesse novo laço social, nessa nova configuração social? Nossos encontros aqui, só lembrando, né, eles são quinzenais. O Francisco vem trabalhando numa vertente distinta da minha, privilegiando alguns temas como superior, hoje a exceção, a questão do sentimento de culpa, o que muda, o que prevalece com essa mudança sócio-histórica, a questão da dívida, né, Francisco? Simbólica, dívida imaginária, dentre outros pontos aí que ele vai poder resgatar. Eu estou trabalhando a trilogia de Claudel, né? Trabalhamos o texto de Freud, a primeira trilogia que foi o Refém, a segunda, o Pai Humilhado. Não, o Pai Humilhado é a última, né? O Pão Duro. E a última, o Pai Humilhado. E, na verdade, eu persigo, ou sou perseguido, como diz Jorge Luiz Borges, né? Não é um tema, eu não busco um tema, é um tema que me busca. Uma pergunta de Freud, que está lá no Mal-Estar da Civilização, se eu não me engano, no Futuro de uma Ilusão. Como franquear um gozo para além do princípio do prazer? Essa coisa desse ir além sem vamos dizer assim, romper com o princípio do prazer. Essa pergunta vai para a questão da tragédia, na figura de Signe, que vai para além de todo sentido. Como você romper com algo de um sentido, mas sem ir para além também de todos os sentidos, o não todo sentido, né? Porque o não todo diz respeito ao não todo fálico, que é uma outra forma de ler essa passagem. E, nesse sentido, eu entro aqui fazendo uma pequena introdução na fala do Francisco hoje, né? Quando eu falo não todo fálico. O Francisco vai trabalhar hoje com vocês uma distinção importante entre a exceção e as exceções, né? O próprio artigo "a exceção" já coloca aí algo de uma exclusividade, que Lacan vai trabalhar nas formas da sexuação, o lado masculino, o lado feminino, e a figura do pai totêmico, né? Existe ao menos um que não está submetido à castração, né? Esse pai todo-poderoso, de totem tabu, que, no entanto, por estar na exceção, faz com que todos os outros filhos sejam castrados, né? Todos os homens sejam castrados. E essa exceção é uma figura que, às vezes, vem representada na figura de autoridade. No século passado, né, no século XIX, tinha mais consistência na figura do rei, do papa, do Estado, e essa figura na contemporaneidade parece que ela tem perdido um pouco desse valor que foi consolidado ao longo dos séculos, na verdade, né? Então, quer dizer, se o lugar da exceção ele já não vigora tanto, pelo que o Francisco vai trazer, o que se tem, né, Francisco, são as exceções. Quer dizer, todo mundo quer ser uma exceção, né? Quando reivindica para si um lugar especial, sem querer perder nada, sem renunciar a nada. Só que esses lugares não se confundem, né?
exatamente porque há exceção, isso permite que a castração possa vigorar e que não existam exceções, no sentido de uma fixação narcísica, de uma exclusividade. Então, essa figura da exceção para as exceções, que é o tema que o Francisco se propõe hoje a trazer algumas reflexões que contribuam para o nosso debate. Tá bom? Então, eu passo a palavra para o Francisco. Uma palavra. Obrigado, Antônio, pela introdução, né? Acho que já me facilita assim uma série de coisas, né, que eu vou tentar trabalhar hoje. Eu queria iniciar, obviamente, agradecendo, né, a presença de todo mundo que está aqui, né? Mesmo a escola lacaniana estando de recesso, aí a gente tomou essa decisão por, enfim, continuar com o seminário, né? As questões estão fermentando na gente, a gente fez essa opção e nós estamos aqui. Então, agradeço a presença de todos, a disponibilidade de todos aí presente hoje, né? Eu vou começar a minha fala de hoje um pouco, né? Mais ou menos assim, indicando um certo roteiro, né? Que eu pretendo trabalhar. Eu separei aqui uma par de coisas para falar, né? Não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas acho importante minimamente, né? Assim, circunscrever assim, o que eu vou buscar falar hoje. Antes mesmo de começar, eu estou postando aqui no chat, né, do grupo as referências que eu usei, né? Então, basicamente, 2 textos, um texto do Freud e uma tese de doutorado, né, que é uma tese justamente que reflete um pouco sobre esse texto, e eu me inspirei um pouco aí em algumas coisas para apoiar um pouco a minha fala de hoje. Se por acaso, né, alguém tiver curiosidade e querer saber da fonte, tá aí, né? Postei no chat aí as referências. Então, assim, como o Antônio falou, né, a ideia é mesmo trabalhar um pouco esse significante exceção, assim, né? Desde dessa coisa do lugar de exceção, né, e do seu declínio, até a reivindicação de ser tratado como uma exceção, que me parece ser um movimento muito próprio e muito típico da contemporaneidade, assim, né? Eu acho que, em alguns pontos, eu devo me repetir em relação ao que eu estou trabalhando, que eu já trabalhei nos 2 outros encontros, né? Mas acho que é isso mesmo, né? Talvez me repetindo eu consigo lascar aí algum sentido novo, né? Alguma angulação nova dentro do que eu vou trazer, né? A ideia é que eu possa falar, então, um pouco dessa questão das exceções e, ao final, eu ainda pretendo, né, numa amarração com o que eu encontro na literatura, chamado de A Era dos Direitos, né? Talvez fazer algum aceno e algum início, né, de conversa sobre o supereu da contemporaneidade, que é esse supereu de imperativo de gozo, e que me parece que se distingue, então, do supereu freudiano, que é o supereu de renúncia de gozo, né? Então, acho que talvez eu consiga um pouco, né, concentrado nessa ideia, que eu encontro na literatura chamada A Era dos Direitos, né? Talvez eu consiga falar um pouco disso, né? A ideia hoje é que, claro, né, como é a proposta do seminário, a gente possa conversar um pouco, né, sobre a questão da contemporaneidade, mas eu acredito que esse é um encontro em que eu vou assim conseguir falar mais de perto fazer uma referência ao título do seminário em relação ao mal-estar na subjetivação, né? Acho que as questões que eu coloco hoje são questões bem próximas assim dessa parte do título, assim, né? Então, assim, o ponto de partida vai ser esse texto do Freud, desde 1916, né, em que o Freud nomeia esse texto de alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico, né, onde ele descreve 3 tipos básicos de caráter encontrado aí no trabalho da psicanálise, né? Esses 3 tipos seriam as exceções, fracassados pelo êxito e criminosos devido ao sentimento de culpa, né? E a ideia, e eu vou tentar demonstrar isso ao longo da minha fala, é perceber, né, uma certa semelhança entre esses 2 últimos tipos, fracassados pelo êxito e os criminosos devido ao sentimento de culpa, e uma particularidade nesse tipo das exceções, né? Sem querer muito se aprofundar, né, assim, para quem talvez não conheça o texto, o Freud basicamente caracteriza aí o tipo das exceções como um tipo de sujeito que acha que sofreu alguma lesão a mais, né,
talvez no vir a vida, no se constituir contra o sujeito, né? Assim, de modo geral, ele tem essa construção de que ele tem alguma lesão, alguma subtração a mais, vamos pensar assim, e justamente porque tem essa subtração a mais, ele também tem um direito a mais, né? Inicialmente, é essa relação que é importante da gente olhar para entender melhor o desenvolvimento que eu vou fazer em torno da questão das exceções, né? Já os fracassados pelo êxito, né, seria aqueles que, quando finalmente alcançam aquilo que almejam, adoecem e produzem um quadro sintomático, né? Vou tentar explicar isso também em torno da questão da culpa. Esse sujeito que, uma vez que é bem-sucedido naquilo que almeja, não suporta esse sucesso de alguma forma, né, devido a um certo sentimento de culpa. E os criminosos, devido ao sentimento de culpa, são sujeitos que, para justificar uma certa culpa, cometem um crime, assim, né? O Freud ele sustenta aí a ideia de que há uma culpa anterior ao ato, né? E esse ato ele vem muito mais para dar uma certa representação consciente desse sentimento de culpa. É uma tentativa de materializar isso que ele sente anteriormente ao ato, assim, né? Então isso é um pequeno panorama desses três tipos para que a gente possa talvez avançar em algumas questões, né? Para a gente que está aqui tentando se debruçar um pouco sobre a questão da contemporaneidade, né, é importante dizer que esse tipo fracassado pelo êxito e os criminosos, em função do sentimento de culpa, eles estão vinculados em torno da culpa, eu vou desenvolver isso mais, e eles também estariam em descontinuidade, eles estariam em desuso, e eles são muito tipicamente representantes de uma organização social mais própria lá do tempo do Freud, uma organização social fundada numa figura paterna forte, né? Esse lugar da exceção aí que a gente tem comentado. Já o tipo exceções, apesar da descrição do Freud lá no tempo dele, me parecia um tipo menos hegemônico, que vem se tornando cada vez mais hegemônico e mais comum. Ele estaria em franco avanço, e o interessante, talvez, a gente abordar um pouco esse tipo das exceções, é que esse tipo das exceções talvez nos ajude a pensar um pouco algumas situações típicas da clínica, né? Eu acho que é um tipo que se aproxima mais de situações clínicas na contemporaneidade. Assim. Ainda um pouco sobre isso, né? Para frisar e deixar isso bem amarradinho, né? Esses dois tipos, os fracassados pelo êxito, né, e os criminosos por culpa, eles têm uma particularidade aí com a função paterna que a gente sabe, né? Assim, parcialmente, a gente poderia tomar a função paterna assim. A função paterna está apoiada no recálculo das pulsões e, basicamente, há uma transmissão de que nem tudo é permitido, né? Eu entendo um pouco essa representação desse pai que proíbe, esse pai que proíbe alguma coisa, mas não proíbe outras, e, com isso, de alguma forma, ele engendra o desejo, né? Eu tomo o pai, né, nessa leitura que a psicanálise faz, como aquele que dá acesso ao desejo e não como aquele que o proíbe nesse sentido, né? O pai estaria mais aí como um bloqueador de gozo, de alguma forma. Então, é um recorte importante para o que eu vou trazer hoje aqui, pensar esse pai que proíbe alguma coisa, mas não proíbe outras, assim, apoiado na função do recálculo. Basicamente, né, o que eu estou querendo sustentar aqui com essa história é que nesse tipo de configuração há um modo muito específico de subjetivação das pulsões, né? As pulsões elas são subjetivadas a partir de uma certa mediação, né? Essa entrada, né, que é uma discussão também que a psicanálise faz bastante, que acho que é importante para o que vai aparecer hoje aqui, essa passagem do estado de natureza para o estado de cultura, ela é à custa de uma mediação e de uma certa perda de satisfação absoluta para fazer entrada na civilização. Então, esses tipos, fracassados pelo êxito e criminosos pelo devido ao sentimento de culpa, eles teriam isso talvez assim um pouco mais marcado ou teriam uma relação mais específica em relação a essa função paterna, vamos pensar assim, né? O que a gente poderia dizer em relação à contemporaneidade, e a tentativa de falar um pouco então dessa passagem, né, que é o que venho trabalhando, é que essa forma do pai como aquele que tem o privilégio de fazer lei vem dando cada vez mais forma à sua forma desmentida ou denegada, né? Há a marca na contemporaneidade da lei simbólica, da castração, da renúncia de gozo, mas há o seu desmentido, né? Há a sua recusa num tempo posterior, né?
Acho que isso seria assim, mais próprio, mais próximo para a gente pensar algumas questões relativas à contemporaneidade. Não é que essa marca não existe, não é que essa função não esteja lá de alguma forma, mas há uma denegação disso posteriormente. Assim, né? Francisco, Pois não, só Antônio. desculpa te interromper. A Lívia está tentando entrar aí. Ah, Você que tá. está como anfitrião, tá? Desculpa. Tranquilo. Não tem problema. Então, assim, há esse modo de subjetivação das pulsões ligado a essa figura paterna forte e a esse outro modo de subjetivação das pulsões mais próprio da contemporaneidade, que, uma vez que há esse desaparecimento, né, ou uma certa pulverização desse lugar das exceções, né, as pulsões, elas parecem que nesse sentido, ou os sujeitos nesse sentido, eles requerem satisfações mais imediatas dos seus prazeres, das suas vontades, né, seja lá o que for. Outrora, parece que isso estava suspenso, nesse sentido, provisoriamente suspenso, para a obtenção de um prazer mais seguro posteriormente, fazendo uma certa referência a essa função simbólica do pai, aí, de alguma forma. Né? Como isso está em desuso, como está caindo na contemporaneidade, me parece, né, e a literatura que busco nesse sentido indica algo dessa história, que há, sim, uma certa reivindicação de obtenção dessas satisfações de modo mais imediato, de modo mais rápido, sem essa referência, portanto, desmentindo, talvez, a castração. Né? É válido lembrar que talvez isso seja algo que possa dificultar um pouco mais o trabalho de análise, né? Na medida em que eu entendo que o trabalho de análise ele sempre requer alguma renúncia mais imediata do prazer. Né? Isso me parece que já é, assim, uma certa dificuldade que a gente encontra clinicamente, né? Quando esse sujeito ele já chega lá querendo uma solução, né? E querendo, de alguma forma, já a resposta é para isso. Assim, né? Eu vejo que a clínica, às vezes, ela requer essa suspensão mais imediata do prazer. Assim, né? Vou tentar seguir a minha fala agora, observando algumas questões a mais sobre o tipo das exceções. Né? O Freud caracteriza esse tipo das exceções como um tipo que possui uma maior resistência em renunciar às satisfações. Né? E é por isso que eu estou tentando aproximar esse tipo das exceções como um tipo também próprio da contemporaneidade, que me parece ser muito esse funcionamento que eu encontro, esse sujeito que já quer, assim, a conclusão antes da premissa, vamos pensar. Né? Ele quer chegar ao final antes de traçar um certo percurso. Assim, né? E para o Freud, esse sujeito que já quer, de modo mais imediato, o prazer e a conclusão, vamos pensar assim, esse sujeito ele sustenta isso de alguma forma, me parece numa construção imaginária, de que ele já renunciou muitas coisas na vida, já houve muito sacrifício na sua vida, e por isso eles teriam o direito, um direito irrevogável, de serem poupados de novos sacrifícios. Né? Há uma construção aqui que me parece ser uma construção, então, de não precisar renunciar mais nada, porque já precisaram renunciar muito ao longo da vida, nesse sentido. Né? Então, esse sujeito que vai mais direto às conclusões, né? O Antônio citou aí mais cedo o Jorge Luiz Borges, né? Eu lembrei da discussão que a Luciana Lima faz, né? Que se debruçou um pouco sobre o Jorge Luiz Borges, né? O Jorge Luiz Borges fala um pouco desse leitor, que me parece ser um leitor muito da contemporaneidade, que é esse leitor de ranger de rede, né? Esse leitor passivo que pega lá o livro para ler, né? E fica lá meio que passivamente lendo o livro, sem uma atitude ou uma leitura mais ativa, ou sem uma implicação maior com aquela leitura. Né? Eu lembro de uma situação, né, eu sou professor universitário, eu lembro de uma situação que um aluno, né, comentou comigo, que dizia que gostava muito de ler os textos em PDF, porque os textos em PDF lhe permitiam ir lá no localizar, e ele podia ir exatamente aonde ele queria no livro, para ele poder ter acesso lá ao que ele queria. Né? É como se ele dispensasse um pouco, né, essa forma, me parece talvez um pouco mais antiga, né, de atravessar um livro. Qualquer um que se debruça sobre um livro, né, não sendo um livro qualquer, sabe que um livro às vezes é tedioso, às vezes não é interessante, você tem que passar por uma série de coisas, né, para se chegar ali a algo, né, a conclusão, a construção de conclusão lá do autor de alguma forma. Então, estou tentando dar alguns exemplos, né, para materializar um pouco esse espécie de atalho, né, que me parece ser assim,
uma busca por atalhar esse prazer e essa conclusão das coisas, e isso vai falando de um certo modo de subjetivação que me parece ser diferente, né? Esse sujeito ele não quer muito fazer algumas renúncias, ele já quer concluir logo, né? Eu vejo muito isso também um pouco assim no funcionamento do YouTube, né? Uma das coisas que mais tem no YouTube são tutoriais, né? O como fazer. Qualquer coisa que você queira fazer, tem um tutorial no YouTube que vai te ensinar como fazer, vai te dar o método, vai te dar o caminho, e uma vez você seguindo aquele caminho, você chega lá à conclusão devida. Eu fico imaginando que, num tempo passado, as pessoas teriam que experimentar muito mais, se lançar muito mais a um desconhecido, por tentativa e erro, né, para conseguir fazer determinadas coisas. Assim, né? Então, eu vejo um pouco, né, nessas questões que estou citando aqui, um pouco essa pressa, talvez, né, assim, um pouco essa forma, né, de reivindicar logo a conclusão e o prazer, né? Talvez numa satisfação mais direta, assim, do que esse sujeito que talvez precise fazer alguma renúncia para chegar a isso. E acho, né, que isso produz conclusões diferentes. Uma coisa é um sujeito que atravessa um livro por inteiro, a outra coisa é um sujeito que vai às conclusões e retira aquelas conclusões, sei lá, né, faz uma colagem de uma série de conclusões que ele leu e viu por aí, e aí depois reproduz isso de alguma forma, né? Acho que tem um pouco essa dispensa desse atravessamento, assim, um pouco isso, né? Interessante é que o Freud, quando ele está discutindo sobre esse tipo das exceções, uma coisa que ele comenta é que esse desejo de querer ser uma exceção é um desejo universal, né? Para ele, todos nós teríamos esse desejo de ser uma exceção à regra, de ter uma posição privilegiada, né? Isso não, acho interessante que o Freud assim, ele não entra numa espécie de lógica, né, de, sei lá, né, fazer assim, uma seleção de grupos, né? Esses grupos são assim, esses grupos não são. Ele vai dizer que esse é um desejo genuinamente universal e que todos nós, né, gostaríamos de ser uma exceção à regra, de alguma forma, né? Um comentário ainda sobre essa questão que estava trazendo antes, né, sobre uma maior dificuldade clínica com pessoas que estão, talvez, nesse tipo de funcionamento, é que, basicamente, esse sujeito que reivindica ser uma exceção e que quer obter aí mais imediatamente, né, suas satisfações, vamos pensar dessa forma, ele exclui uma certa cumplicidade de participação e de responsabilidade na desordem do qual ele se queixa, né? Lembrando lá aquela frase clássica do Freud, né, qual é a sua responsabilidade na desordem a qual você se queixa, esse sujeito ele exclui essa cumplicidade, né? Ele não se vê cúmplice desse sofrimento de alguma forma. Para a gente entender um pouco isso, é só a gente pensar nas formulações do Freud acerca da histeria, que o que tornava a histeria, né, analisável era justamente porque as histéricas, em algum ponto das suas análises, reconheciam a sua cumplicidade no desejo de piano. Havia algo nesse sentido revelado dessa cumplicidade, desse desejo transgressivo, incestuoso, né, vamos pensar assim, e isso, de alguma maneira, fazia com que elas se tornavam analisáveis. Quando o sujeito não reconhece essa cumplicidade, acho que o trabalho da análise fica um pouco mais dificultado nesse sentido, né? Talvez é mesmo assim, pensar uma outra clínica, né, uma outra posição do analista. Eu não sei nem se é possível análise para esse sujeito, né? Teria que ver aí essa questão dos critérios de anabilidade, não sei muito pronunciar essa palavra, mas é um pouco isso, assim, né? Ele está excluindo um pouco essa participação. E a gente sabe, né? A gente estuda um pouco mais a questão da psicanálise, quando o sujeito ele fica sem se responsabilizar, né? Eu acho que isso aumenta muito a probabilidade dele continuar com comportamentos repetitivos, sintomáticos, de um modo meio sério, né? E, de alguma forma, também me parece que isso fala de uma certa desconsideração pelo laço, assim, né? Eu, pelo menos, penso, né, tentando aí estudar mais questão do totem tabu, psicologia das massas, né? Eu acho que o sujeito, quando ele está no conjunto social, quando ele está no laço social, aí a gente sabe que as pessoas, os sujeitos, eles têm desejos em relação ao outro que nem sempre são desejos limpinhos, assim, né? A gente tem muito desejo sujo, assim, vamos pensar, né? Nem todos os nossos desejos se dispõem, de alguma forma, à conformidade exigida pelo funcionamento social, assim, né?
Eu penso, né, e aí já é uma perspectiva muito pessoal, eu acho que na contemporaneidade todo mundo quer estar limpinho, todo mundo quer estar justificado moralmente, né? Suja o outro, assim, né? O outro lá que é o sujo, o outro lá que tem desejos sádicos, perniciosos, né? Acho que há, nesse sentido da cumplicidade do desejo, né? Acho que há muito pouca consideração de que alguns dos nossos desejos são mesmo desejos de ódio, desejos de morte, né? Desejos de corrupção, desejos de engano em relação ao outro, né? Eu vejo muitas manifestações sociais, subjetivas nas pessoas, né? Em querer parecer muito limpinhas demais em relação aos seus desejos, né? São pessoas que são assim bonzinhas, praticam o bem, né? Eu tenho boas intenções em relação ao mundo. Esse sujeito que de alguma forma, estou usando um pouco essa analogia, né? Esse sujeito que exclui aí a sua cumplicidade, desejo transgressivo, né? Dentro dessa participação do laço, assim, né? Ele está sempre limpo, sujo é o outro, assim, é o outro que é sujo de alguma forma, né? Então, assim, voltando um pouco nessa coisa do Freud, né? Que o Freud havia comentado aí sobre essa universalização desse desejo, né? De querer ser uma exceção e que isso para ele estaria para todos, apesar de existir isso que para o Freud seria universal, ele vai dizer que isso não se particulariza de modo igual, né? E basicamente ele dá a entender, né, assim, que há dois modos diferentes de subjetivação desse desejo de querer ser uma exceção, né? Um modo de subjetivação desse desejo de querer ser uma exceção seria a partir de uma identificação ao eu ideal, e um outro modo seria uma identificação a partir do ideal do eu, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito conceitual, né? Porque, assim, primeiro que isso é confuso no próprio Freud, isso não é muito claro lá, né? E segundo que eu acho que, enfim, né, não é muito os propósitos aqui da ideia ficar discutindo esses conceitos, né? Só para a gente não perder isso de vista, né? Esse sujeito que subjetiva esse desejo de querer ser uma exceção pela via do ideal do eu, é esse sujeito que está muito identificado a uma certa passagem do narcisismo, de onipotência, né? De ilusão de completude, de permissividade incestuosa, enfim, dessa alucinação de plena satisfação. Esse sujeito que não parece ainda que tem uma marca da castração simbólica. Assim, né? Enquanto o sujeito do ideal do eu, né, esse sujeito ele já está em torno da submissão das proibições que são enunciadas lá pelas figuras parentais, né? Esse sujeito ele já se avê, de alguma forma, com essa impossibilidade de gozo absoluto, né? Algo que, quando Freud distingue esses dois modos de fazer essa subjetivação desse desejo de querer ser uma exceção, é como se um ainda mantivesse algum aceno a essa alucinação de satisfação plena e o outro, de alguma forma, já tem aí marcado essa condição de impossibilidade de gozo absoluto, né? Então, é claro que, dentro do que eu estou trabalhando aqui, o tipo de exceções vai ser aproximado a esse tipo do eu ideal, né? E é curioso que essa aproximação do tipo do exceções, né, para o eu ideal, ele também é um tipo em que não há manifestação de culpa, né? De culpa simbólica, assim. É uma especificidade aí da culpa e tal. Acho que isso é um indicativo importante, né? Porque isso pode falar de uma particularidade no modo como esse sujeito vai subjetivando a castração, a função paterna, né? Na sua reivindicação de ser uma exceção absoluta, assim. É um pouco isso, né? Esses outros tipos que estava comentando anteriormente, fracassados pelo êxito, né, e criminosos devido ao sentimento de culpa, esses sim, de alguma forma, né, já tem uma outra posição em relação à função paterna, que se traduz bastante aí pela dívida simbólica na sua entrada da cultura. Tentando simplificar isso, né, porque isso não é muito assim simples, né, de ser entendido, ou pelo menos não é para mim, assim, né? O sujeito desse ideal do eu, ele basicamente é um sujeito assim que se sente endividado em relação ao mundo, em relação à anterioridade simbólica que existe, né? O tipo das exceções é um tipo, então, que ele não se sente endividado, mas ele se sente como um credor. É como se o mundo devesse a ele, né? Eu traduzi um pouco dessa forma.
o tipo das exceções, o mundo deve algo a ele, que algo foi usurpado dele de alguma forma, e aí o mundo deve algo a ele e ele merece alguma compensação em função disso, né? Eu acho que isso talvez só possa ser melhor entendido se a gente coloca isso dentro de um contexto dessa entrada na civilização, dessa passagem do estado de natureza para a civilização, né? Pelo menos sob uma certa leitura da psicanálise, a gente sabe que para entrar na civilização é preciso perder algo, assim, algo do qual nós nos ressentimos, né? Mas que a gente vai lidando com isso que se perde de modo diferente, assim, né? O tipo das exceções é um tipo aí que vai, de alguma forma, supor que isso que ele perdeu deve ser restituído de alguma maneira, né? Ele é credor e o mundo deve a ele alguma coisa. É um pouco essa a ideia, né? Então, assim, em relação a esse aceno que fiz, né, de que esse tipo das exceções é um tipo que ele não tem culpa, né? Ele não tem culpa, ele não vive essa experiência da culpa simbólica, justamente porque em torno da sua castração, né, a construção que ele faz é que ele tem uma incompletude, ele tem essa impossibilidade de gozo, porque ele foi, de alguma forma, lesionado, né? Ele tem alguma lesão da natureza, e por isso mesmo ele não tem culpa, né? A culpa é do outro. Há um outro aí que é o culpado. Que seja a natureza, é a culpa de alguém, a culpa é da história, né? Acho que na contemporaneidade a história tem sido muito culpada de muita coisa, assim, né? E justamente porque ele não tem culpa, ele aspira a ser tratado como uma exceção, né? Ele aspira a ser tratado sob a lei, sob a manifestação de qualquer lei ou de qualquer limitação que a vida lhe impõe. Ele deveria receber assim um certo tratamento especial, ele deveria ter assim alguma condição especial mediante essas adversidades, porque de alguma forma ele já foi muito sacrificado, né? Há um sacrifício do qual ele já foi passivo e recebeu isso de alguma forma, né? Então eu, quando estava me debruçando um pouco sobre isso, né, eu acho curioso que mesmo lá no tempo do Freud, que era um tempo em que existia essa figura paterna forte, ele faz a descrição desse tipo. Esse tipo não era um tipo ausente lá, né? Era um tipo que existia lá, mas que através dessa espécie de manobra imaginária para lidar com a castração aí, né? O Freud já faz a descrição desse tipo, assim, né? Então, é interessante notar isso, eu penso que é interessante notar isso, para a gente também não cair, assim, numa leitura dessas coisas muito excessivamente sistematizada, né? Do mesmo jeito que eu arriscaria dizer, né? Do mesmo jeito que lá existia esses, né, atravessados pela culpa simbólica, ligado ao complexo de Édipo, né? E esse tipo das exceções, que parece que tem uma particularidade em relação a isso, e que me parece que é muito reflete muito um certo funcionamento da contemporaneidade, eu acho que a inversão também é verdadeira, né? Pode ser que isso tenha se tornado mais hegemônico, mas também não acho que os tipos ligados à culpa simbólica estão ausentes na contemporaneidade, né? Acho que isso vale para lá e vale para cá, né? Então, assim, concluindo um pouco sobre isso, né, como se a posição que esse tipo assume, de alguma forma, eu estou lendo desse jeito, né, é preferível para ele supor que alguém usurpou a possibilidade de ser completo do que se haver com a condição de castrado, assim, né? É preferível, então, construir essa ideia de que alguém, né, e materializar isso em alguma coisa, do que se haver com a castração, que me parece que é algo estrutural nessa entrada mesmo na condição civilizatória, assim, né? Fiquei me perguntando, e estou colocando como pergunta mesmo, se isso possui alguma relação com um certo funcionamento da contemporaneidade, que vejo muito acontecendo, de muitos por aí, muitos grupos, muitas pessoas, consistirem tanto um inimigo, assim, né? A necessidade de encarnar um inimigo em alguém, e esse inimigo seria, então, alguém que justificaria a sua incompletude, assim, né? O Freud, lá no Psicologia das Massas, né, ele fala uma coisa que eu achei interessante e que me parece também muito, e dá muito para a gente pensar assim, um pouco sobre a contemporaneidade. Ele fala algo mais ou menos assim, né? Estou traduzindo da minha forma. A coisa mais fácil que tem é um grupo manter-se coeso, unido e se amando, sob uma condição. Desde que esse grupo eleja alguém fora do grupo para depositar ódio, para ser um inimigo, né? Eu não sei como que vocês veem isso, mas acho que há muito disso no funcionamento contemporâneo.
né? Então, o grupo parece que retira uma certa ambivalência, né? E o grupo, nesse sentido, ele se mantém coeso e amando, porque ele elege um externo, que seria um externo onde a gente vai depositar o ódio, para nós todo o amor do mundo, né? Para o outro, esse inimigo, a gente deposita aí o ódio, e aí esse grupo supostamente consegue uma unidade suposta, né? Me parece imaginária, ilusória, mas é isso que de alguma maneira ele faz. Ele elege um algoz, né? Há um algoz a qual a gente deve, né, colocar esse ódio aí de alguma forma. Então, assim, espero que tenha ficado claro até essa altura, né, de que o tipo de exceções é o único tipo que o Freud não faz nenhuma menção ao complexo de Édipo, assim, né? E isso não parece ser só uma coincidência, assim. Isso me parece que já é alguma indicação disso que me parece que é comum na contemporaneidade, desse direito a uma satisfação pulsional plena, essa espécie assim de reivindicação desse direito absoluta, que é bastante comum na contemporaneidade. Acho que isso ainda se consiste, né, quando a gente pensa nesse repúdio a esse modo de organização hierárquico que a gente via, né, mais verticalizado aí de alguma forma, e que era um modo em que dizia para a gente de uma certa diferença irredutível geracional e uma certa diferença irredutível sexual, né? Quando se há o repúdio dessa forma de organização hierárquica, etc., etc., a gente vai caminhando para um funcionamento social mais próprio do hoje, me parece, né? Que aspira mais igualdade, e nesse sentido não hierárquico, e que, para mim, essa talvez seja uma leitura pessoal, há um desmentido dessa diferença, né? Eu acho que o que se aspira, muitas vezes, na contemporaneidade é a recusa ou mesmo a afirmação da inexistência dessa diferença, talvez dessa diferença geracional. Mas eu acho que eu leio isso muito mais no campo do desmentido, assim, né? Há uma espécie de negação de que isso existe, assim. Há uma diferença sexual irredutível e há uma diferença geracional que me parece que é irredutível também, né? Nesse afã de construir uma igualdade, nesse quesito particular, acho que a gente confunde inexistência com desmentido, né? É uma possibilidade aí muito específica de negação dessa história, né? Então, assim, esses indivíduos, por não precisarem, né, renunciar a nenhuma satisfação mais imediata, em nome de uma dívida com o pai, né, eles são sujeitos que, de alguma maneira, não estão dentro, né, ou não se configuram como esses sujeitos que fazem uma certa renúncia ao direito de uma satisfação pulsional absoluta ou fazem uma renúncia de ser tratado como uma exceção. Isso não me parece, né, ser o modo de organização típico na contemporaneidade, né? Eu leio muito aqui, um recorte muito parcial, obviamente, né? Quando eu penso na coisa do nome do pai, na metáfora paterna, eu acho que a metáfora paterna ela faz essa transmissão de uma impossibilidade de satisfação absoluta, assim, né? Funcional absoluta, que, se a gente toma o nome do pai, né? Ou pelo menos a função paterna na sua modificação, talvez isso de fato tenha tido alguma modificação, né? Isso é um negócio um pouco complicado, porque acho que há muita confusão aqui, né? Não acho que o declínio do patriarcado significa o declínio da função nome do pai. Acho que são coisas diferentes. Acho que isso, de novo, né? Insistindo, talvez isso está muito mais no campo aí do desmentido, né? De alguma forma. Então, assim, acho que outrora, nesse tempo do Freud, me parecia mais evidente, né? Nisso tudo que eu estou lendo, essa transmissão dessa impossibilidade de uma satisfação plena, assim. Isso era mais consistido, isso era mais comum, de alguma forma, e se eu penso na contemporaneidade, o que eu vejo é um discurso que circula de absolutização dos direitos do indivíduo, assim, né? Desse indivíduo não ser impedido de nada, né? Acho que a contemporaneidade vende bastante essa ideia de que tudo é possível, né? Acho que quando a gente está afincado assim, em uma leitura mais psicanalítica das coisas, é difícil afirmar que tudo é possível, né? Isso que se vende tão comumente, muitas vezes apoiado na própria sociedade de consumo, né, no capitalismo de consumo, de que tudo é possível, né? Eu não sei muito como ler isso pela psicanálise, acho que isso que não é possível, assim, né? Isso pode parecer para alguns pessimistas, assim, mas se nem tudo é possível, algumas coisas são possíveis, né? Isso pode ser até libertador em alguma medida, né? Acho que é muito mais aterrorizante quando tudo é possível, assim, né? Quando você tem 1 milhão de possibilidades, é muito mais aterrorizante
porque algumas coisas são possíveis, outras não são possíveis, assim, né? Não sei, uma leitura mesmo. Então, assim, não custa lembrar, e aí, de novo, né, apoiado aí numa certa leitura psicanalítica, né, a civilização ela só é fundada, né, quando a gente lê, eu pelo menos estudo um pouco lá o Totem Tabu, a civilização ela é fundada na ideia de que ninguém pode tudo. Né? Quando alguém supõe que pode tudo, talvez a gente não esteja num funcionamento civilizatório. Assim, né? E acho que hoje há muita manobra para tudo poder, ou para se supor imaginariamente que tudo se pode. Assim, né? E aí toda e qualquer lei, ou toda e qualquer coisa que diga ao sujeito que ele não pode tudo, muitas vezes é lido como coercitivo. Né? Muitas vezes é lido como interesses autoritários ou mesmo alteritários. Né? Eu acho interessante o quanto que essas palavras elas se aproximam. Né? Alteridade de autoritário. Assim, né? Então, assim, simplificando de maneira grosseira, né? Parece que muitas vezes há um certo posicionamento de que tudo aquilo que não sou eu e tudo aquilo que não é meus interesses é coercitivo, assim, né? É opressor, de alguma forma. Então, penso que há, né, aí algo desse... alguém comentou algo aqui, deixa eu dar uma olhada, né? Acho que sim, né? Esmeralda está comentando, né? Na sociedade vertical há menos responsabilidade, né? É interessante você comentar sobre isso, né? Essa questão da responsabilidade aí. Eu vejo muito, sabe, Esmeralda, assim, a nossa sociedade cada vez mais requerendo satisfações sensoriais, assim, né? Cada vez mais esse prazer imediato das coisas e cada vez mais se esvaindo, assim, de responsabilidade, assim, né? É interessante isso, né? Então, assim, eu aí tentando, assim, para não parecer isso tudo muito conceitual, muito abstrato, né, eu fiquei tentando pensar algumas observações, né, e algumas coisas que vejo, assim, talvez observações mais indiretas, talvez seja forçar um pouco a barra, né, mas eu pensei, assim, que seria interessante compartilhar com vocês algumas coisas. Se não há muito essa consistência desse lugar de ser tratado como uma exceção, como algo que vem sendo, assim, em alguma medida, até enobrecido na contemporaneidade. Né? Eu fiquei pensando muito sobre a questão do suicídio. Assim, né? Essa questão do suicídio é sempre uma questão muito delicada, né? Mas fico imaginando, né? Quando a gente resolve falar muito de suicídio, e é importante que se fale sobre o suicídio, se a gente também não vai criando uma certa demanda suicida. Né? Se a gente transmite, obviamente, de uma forma não voluntária, né? A ideia de que esse sujeito que tem uma certa ideação suicida é um sujeito que merece ser escutado e merece ter assim, algum tipo especial de tratamento, eu fico pensando se isso não vai criando demanda suicida. Assim, estou traduzindo bem grosseiramente. Assim, né? Se circula por aí socialmente a ideia, né, de que esse sujeito ele pode ter algum tipo de atenção especial a mais, que ele tem ideação suicida, isso talvez possa criar uma demanda suicida nesse sentido, que isso talvez possa dar a ele alguns privilégios em relação ao seu sofrimento. Assim, né? Eu fico sempre muito me perguntando se a gente tem que falar tão abertamente, tão publicamente assim de suicídio, que eu acho que isso tem um impacto no funcionamento social. Assim, né? Quando eu estava pensando nisso, né, eu lembrei de uma situação clínica, né? Estava numa palestra e tinha uma pessoa falando de uma situação clínica, né? Vou compartilhar aqui com vocês porque ela falou publicamente, então acho que não é nenhum problema, né? Mas a pessoa que estava dando lá a palestra dela, ela estava se comentando de um caso clínico, ela começou a atender um paciente e esse paciente basicamente se identificava como autista. Ele dizia lá, olha, esses diagnósticos do Google, né? O sujeito se identifica como autista, assim, e aí ia lá fazer a análise lá, se dizendo autista, mas essa pessoa que estava relatando o caso, ela dava a entender que quanto mais ela escutava esse paciente, ela não encontrava nada de autismo lá, e ela encontrava muito mais um quadro de paranoia, assim, né? E aí fiquei pensando, né? Se, nesse sentido, né? Aonde haveria mais reconhecimento social, assim, né? O sujeito ser identificado como autista ou ele ser identificado como paranoico, assim, né? Se a gente não vai criando esse tipo de noção, né? Que me parece, nesse sentido, assim, algo que enobrece algo que não deveria ser enobrecido, assim. Que supostamente ali o sujeito poderia ter
algumas concessões, né? Ou, sei lá, né? Alguma facilidade nesse sentido, né? É um pouco, sabe essa história quando a gente... Eu não entendo muito, né, do meio jurídico, assim, mas sabe um pouco essa história de quando juridicamente se comprova, né, que um sujeito que cometeu um crime, ele tem uma condição de psicose, esse sujeito ele pode ter um atenuante de pena, assim, né? Eu fico pensando se isso, de alguma forma, não tem se generalizado de modo geral nas relações, assim, né? É como se a gente quisesse ser tratado como uma exceção para ter alguns atenuantes mediante as dificuldades, as limitações da vida, assim, de alguma forma, né? Se isso não fala muito, assim, de um certo funcionamento contemporâneo que, se não hegemônico, tem crescido muito, assim, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nessas questões, né? E aí eu fecharia um pouco essa história, né, com uma questão, né, sobre assim, lendo alguns autores, né, e lendo algumas questões, se a gente não tem a passagem de uma certa mitologia do herói, né, que seria e do herói nesse sentido, não no sentido besta, né, no sentido simples, desse herói que vai nos salvar, mas desse herói que, mediante essas limitações, né, se lança a correr risco, se lança a buscar o seu reconhecimento, mesmo que se lance ao desamparo, por uma certa mitologia na contemporaneidade do sacrificado, né? Da vítima como centro da história, vamos pensar assim. E uma vez a vítima como centro da história, esse sujeito ele busca atalhar, né, as suas conquistas e o seu reconhecimento. Enquanto o herói se lançava para conquistar isso, de alguma forma, a vítima talvez quer atalhar esse reconhecimento e essas conquistas, né? Algo que leio por aí, que alguma literatura indica, assim, se não tem uma certa mitologia que está sendo mudada nesse sentido, né? Bom, com isso, assim, eu terminei a primeira parte, né, do que eu gostaria de trazer hoje, e aí eu vou iniciar a segunda parte para já me encaminhar assim, para a finalização da minha fala, né? Essa primeira parte eu acho que estaria assim, um pouco mais ligada um pouco essa questão dos modos de subjetivação, né? Mais aí dentro das particularidades do sujeito. E aí me pareceu interessante, né, falar um pouco desse direito absoluto, né, dessa reivindicação desse direito absoluto de satisfação, numa época e num tempo onde a gente vê, ou pelo menos o que a literatura aponta, como uma época da era dos direitos e declínio dos deveres, né? Alguma literatura, né, eu me baseei num filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, né, o nome dele, em que ele faz alguma relação em torno disso, né, em que ele vai dizer assim, olha, desde o advento da modernidade, é um ponto aí do Norberto Bobbio, desde o momento do advento da modernidade, a gente tem uma certa conversão, né, dos súditos em relação ao rei, dentro de uma monarquia, né, para a posição de cidadãos no Estado de Direito. Então, a gente tinha a monarquia, o rei como esse lugar de exceção, e os súditos, né? E a gente passa para o Estado de Direito, e no Estado de Direito a gente tem a posição de cidadãos, né? Para o Norberto Bobbio, a gente fez uma passagem da prioridade dos deveres dos súditos em relação ao rei para a prioridade dos direitos dos cidadãos. É basicamente isso, né? Para ele é uma nova forma de se conceber a relação política, que antes era visto do ângulo do soberano e agora é visto do ângulo do cidadão, né? É um pouco isso que ele está tentando sustentar. O indivíduo era súdito passivo diante das obrigações para com o soberano, né? E os direitos que até então eram do soberano passam para os cidadãos nesse Estado de Direito, né? Para esse filósofo italiano, há uma certa inversão nessa relação tradicional entre direito e dever. No que diz respeito aos indivíduos, né, primeiro para os indivíduos os direitos e depois os deveres. Se eles têm os seus direitos, eles podem cumprir os seus deveres, né? E em relação ao Estado, seria primeiro os deveres, depois os direitos, né? Então, ele faz uma leitura desse funcionamento do Estado do Direito a partir desse crescimento do indivíduo
o máximo livre possível de qualquer condicionamento externo, né? Me pareceu muito rica essa leitura desse filósofo, né? E me ajuda a pensar assim uma série de coisas, né? Enquanto o indivíduo na contemporaneidade primeiro são os seus direitos, depois são os seus deveres, né? Ao Estado, esse organizador social, vamos pensar assim, primeiro o dever e depois o direito, né? Então, assim, já comentei sobre isso de outras vezes, né? Não custa repetir assim. A tentativa não é de moralizar nada, né? Não estou dizendo que a gente está melhor ou pior, estou dizendo que houve mudanças, né? Uma mudança aqui nessa história me parece ser importante, né? E isso também traz uma outra mudança, e há uma outra questão colocada aqui, que é assim, bom, esse sujeito outrora, esse sujeito lá do passado, né, ele talvez tivesse esse lugar de exceção como um obstaculizador das suas realizações individuais, né? E era contra quem, muitas vezes, ele podia reivindicar, né, o que lhe faltava. Quando não se tem mais esse lugar, ou não se tem mais esse lugar tão evidente, né, contra quem o sujeito reivindica aquilo que lhe falta, né? Tem uma impressão de que nessa liberdade aumentada, nessa angulação que eu estou trazendo aqui, né, a responsabilidade pessoal do sujeito pelo seu próprio sofrimento aumenta muito, né? Se supostamente não há mais o pai, para que o sujeito possa reivindicar a sua falta de gozo, né, a sua falta de gozo recai muito sobre a responsabilidade desse sujeito mesmo e sobre as suas ações, né? Principalmente se a gente talvez tomar, né, e fazer essa leitura a partir de uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade do alto desempenho, né? Tem se falado muito aí da sociedade do desempenho, que tem como contrapartida uma sociedade do cansaço, né? Acho que aqui, talvez, né, há uma certa culpa imaginária, né? Andei conversando um pouco sobre isso com o Antônio, né? Há uma certa culpa imaginária que o sujeito acaba traduzindo a sua falta de gozo, ou a sua impossibilidade de falta de gozo, a partir dos seus esforços pessoais, né? Acho que há um peso aumentado para o sujeito nesse sentido, porque ele vai ser o maior responsável pelo seu sucesso e seus fracassos. Assim, né? Eu não tenho a impressão de que os ideais sejam ideais de beleza, de ordem, de igualdade, de justiça, eles tenham sido abandonados, né? O que me parece que hoje é que isso tem que ser muito mais conquistado pelo esforço individual do sujeito, assim, porque não se tem mais a quem reivindicar isso. Assim. Acho que as pessoas estão plenamente desacreditadas que talvez o governo, o Estado, seja lá quem for, possa promover isso, né? Então, o ponto aqui é tentar justificar uma maior ferocidade nessa realização do ideal do eu, né? Essa história que estava conversando lá. Acho que quem faz uma discussão bastante interessante sobre isso, né, que talvez permita a gente perceber que essa questão do esforço individual pode ser só um engodo também, né? Não que o esforço não seja importante, acho que isso é uma coisa importante ao longo da vida, né? Mas o Forbes, ele tem uma discussão sobre isso, que eu acho que é importante, que ele traduz isso assim, né? Ele fala assim, felicidade não é bem que se mereça, né? A ideia de se associar a felicidade ao esforço pode ser um engodo, né? O sujeito pode estar muito entregue ao que está fazendo, no final só encontrar vazio, assim, né? Impossibilidade de gozo, assim, né? Então, acho que o sujeito, nesse sentido, ele está muito mais cobrado, muito mais ferozmente, né? Por ele mesmo, assim, né? Que no final das contas vai dar nesse outro tipo de superego, né? A ideia é que a gente possa falar com a corrosão desses ideais, né? Eu penso que o sujeito ficou muito mais exposto a esse outro tipo de superego, que é diferente daquele superego lá do Freud de renúncia de gozo, né? Então, o sujeito ele tem o direito a gozar, e uma vez que ele tem o direito a gozar, esse direito a gozar vira um dever a gozar, né? E esse dever a gozar vai se tornar bastante imperioso para esse sujeito, diferente dos imperativos de um capitalismo industrial de renúncia, né? É uma questão assim também que daria para ser lida por aqui de alguma maneira. Então, acho que há uma devastação maior do sujeito nessa submissão a esse outro que está ali o tempo inteiro dizendo para ele goze, né? Busque essa satisfação absoluta de modo irredutível, né?
Acho que a demanda do outro é infinita mesmo, nesse sentido, e com essa certa oferta desmesurada de liberdade, de que tudo é possível na contemporaneidade, eu acho que isso traz uma nova sujeição, né? Enquanto sujeito lá, o laço, né, outrora lá no tempo do pai, era baseado numa submissão, né, em uma renúncia, né? Acho que hoje há uma nova sujeição a esse imperativo de gozo. Lá talvez estava ligada à renúncia de gozo, né? Aí, quando todo mundo tem direito a tudo, quando tudo é possível a tudo, ninguém pode legitimamente dizer não, né? O não do pai aí, ninguém pode legitimamente dizer. De fato, há um complicador maior, eu penso, em relação a isso, né? Então, assim, o que isso leva, de alguma forma, quando o sujeito desmente aí, né, essa diferença geracional, essa diferença sexual, ele passa a tomar esse outro alteritário mais como um parceiro, né, do que na horizontalidade. Esse outro ele é mais um parceiro do que uma diferença nesse sentido, né? E aí a gente pode supor com isso, né, que esse outro, por ser supostamente mais parceiro, né, ele talvez assim é menos evidente, né, mas no fundo tem algo aí de uma ilusão de liberdade maior que tem uma servidão maior também. Acho que o ponto é esse, assim, né? Isso que eu tenho tentado, né, e que eu acho que não sou eu, é uma certa literatura que indica isso, né? Essa denegação maciça da metáfora paterna, que podia fazer algum aceno a essa renúncia de gozo, tem colocado para o sujeito contemporâneo uma exigência muito maior, que é uma exigência de produzir um sintoma que pode lhe servir de excesso contra a deriva pulsional. A deriva pulsional, desculpa, né? Então, assim, eu lembrei um pouco da história do Hans, né? O Hans lá, o Antônio que trabalha bem, né? O caso do Hans aí, o Hans faz uma fobia para lidar com o excesso, assim, né? Se isso não tem muito de contemporaneidade, essa produção do sintoma para lidar com esse excesso da deriva funcional, assim, né? Então, acho que o preço dessa liberdade tão alardeada, né, e tão buscada, é um certo aprofundamento de uma servidão. Eu acho que há, assim, imaginariamente, uma coincidência de desejo e gozo, e aí quando há desejo e gozo coincidindo, supostamente, né, a gente sabe que isso talvez não seja possível, mas quando há isso, né, o sujeito vai ter que inventar esses parceiros sintomas para lidar com esse excesso funcional aí de alguma forma, né? Clinicamente, me parece, eu fico muito pensando assim, né? A clínica psicanalítica está bastante baseada no sujeito suposto saber, né? Esse que supõe algo, né? O sujeito supõe que sabe algo sobre ele, assim, né? Eu lembro do Freud nessa hora, né? O Freud ele dizia que uma análise não acaba bem se o sujeito termina uma análise achando que o analista é grande coisa, né? Se a análise termina, né, com o sujeito lá achando que o analista é uma exceção, vamos pensar assim, né? Essa análise não acaba bem, assim, né? Então, eu não sei se um pouco nessa suposta parceria com o sintoma que o sujeito contemporâneo vai fazendo para lidar com o excesso funcional, se a gente não poderia pensar aí a posição do analista também em alguma suposta parceria, porque no fundo não tem essa parceria, né? Do mesmo jeito que tinha lá um suposto saber, né? E que eu acho que isso está bastante cancelado, se não há também uma suposta parceria que o analista muitas vezes tem que encarnar para que uma análise se dê, assim, né? Fiquei pensando um pouco nisso. E aí eu finalizo com essa ideia de que acho que uma psicanálise, né, para estar à altura do seu tempo, né, como o Lacan convoca, é uma psicanálise que precisa pensar modos em que o sujeito tem permissão para não gozar. Não é que o sujeito é proibido de gozar, ele é apenas liberado da pressão de ter que fazê-lo, né? Acho que uma psicanálise tem que responder isso de alguma forma. É um pouco isso, né? Algo que a gente poderia colocar o sujeito assim como uma permissão para não gozar, não porque ele é obrigado a não gozar, mas que ele pode estar livre da pressão de ter que fazê-lo, de ter que gozar a qualquer custo, né? Então, eu termino por aqui. Era mais ou menos isso que eu havia separado para a gente conversar. E aí eu abro para o diálogo, então.
Obrigado, Francisco, né? Eu acho que você trouxe vários pontos que podem ser discutidos aqui pelas pessoas, desde essa questão da subtração de gozo, né? Até o lugar de exceção, do analista como exceção. Paradoxalmente, né? A gente vive num momento em que a gente requer uma exceção quando quer o mito, né? O Salvador, a volta da ditadura, etc. E tal. Eu teria algumas coisas para colocar, mas eu vou passar diretamente a palavra aos colegas que estão aí presentes e, dentro do possível, faço algum comentário. Tá bom? Tranquilo. Está aberto aí, pessoas. Francisco? Pois não. Posso falar? Quando você fala em denegação, né, me fez pensar na perversão, né? E aí você até faz uma referência aí com Hans, né? Porque assim, o Hans, ele precisa de fazer um apelo a um pai consistente, né? Para poder, né, ele não ser abocanhado. Então, é um pai que não tem consistência, né? Então, ele precisa aí fazer esse apelo, dar essa consistência, né? E aí, quando você fala denegação, porque a gente sabe que a fobia, né, e a perversão, né, elas estão assim... Não sei, me fez pensar, o que você quis dizer com essa denegação? Então, eu confesso que assim, é algo que eu teria que estudar um pouco mais, né? Se a gente tem se tornado mais perverso, assim, né? Eu não sei se estruturalmente a gente tem se tornado mais perverso, né? Ou se... não como estrutura, não como uma estrutura, né? Eu acho que tem algo hoje do laço social que parece que é como se tivesse mais identificado a essa forma de ter que lidar com a castração, assim, né? Então, denegação, eu leio dessa forma na contemporaneidade, assim, né? Eu acho que há a marca da lei, a lei está lá colocada, mas a posteriori há uma recusa disso, assim, né? Então, eu não sei se isso nos faz estruturalmente perversos, mas eu encontro esse modo de funcionamento como um modo bastante interessante, assim, um horizonte bastante interessante de ler alguns funcionamentos na contemporaneidade, né? Porque acho que essa diferença geracional e essa diferença sexual, eu acho que ela está desmentida. Eu não sei se ela não existe. Eu acho que ela está muito mais desmentida e denegada do que propriamente há uma inexistência dela. Talvez seja um pouco isso que eu estava querendo dizer. Assim. Vou perguntar, então. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite. 70 mil questões. Tem dúvida. Rapaz, mas sua fala foi muito boa, assim. Tem tempo que eu tô às vozes com essa coisa do superego e a primeira é só assim, Francisco, uma consideração. Essa famosa frase do Freud aí, qual a sua parte na desordem, qual você se queixa, é um equívoco grande aí que circula pela internet, porque o Freud nunca disse isso, né? Isso aí foi o Lacan que colocou na boca do Freud lá a intervenção, a transferência, mas o Freud nunca disse isso ficou na internet, né? Mas o Lacan colocou muita coisa que o Freud disse, mas não disse também. Isso aí é só uma questão. O Lacan leu o conteúdo latente, né? Mas quando a gente pega outros textos do Freud sobre a responsabilidade, a gente vê que o Freud não responsabiliza tanto o indivíduo assim, né? Isso é uma das coisas que eu vou falar sobre a responsabilidade para você. Legal. Mas essa coisa do superego e do ego, eu ouvi uma vez de uma psicanalista num congresso que para ela, diferente da época do Freud, que era um conflito entre id e ego, para ela entende que na contemporaneidade é um conflito entre o ego e o superego. Né? E ela coloca exatamente a marca da depressão, seja ela estrutura, sintoma, como cada um pode denominar, porque isso não é um consenso no campo, né? Ela coloca isso como uma marca.
E se a gente vincula a própria depressão com essa busca do imediato, do sucesso, a sociedade do alto desempenho, do cansaço e blá, 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 né, isso pode colocar algo para nós. E essa denegação que a Esmeralda também fez da sua leitura, eu também faço essa leitura, assim, cara. Por mais que não é estrutural, até que ponto tem algo de realmente querer fazer a própria lei. Você pega desde das religiões, né, a questões de discordar de tudo que está na própria Constituição, né, essa coisa aí do fechar o STF, coisas assim. Né? Então, tem algo, às vezes, do indivíduo querer dar a própria lei, né, de si mesmo. E esse texto que você citou do Freud, A Exceção, Arruinados pelo Êxito, é fenomenal, cara. São textos curtos, precisos. Eu colocarei também o que não é um texto, mas está em alguns momentos da obra do Freud, o narcisismo das pequenas diferenças. Sim. As vezes que o Freud trabalha também esses temas é bem interessante. O outro que eu ia então, essa coisa do ego e do superego, eu queria que você comentasse assim, se isso talvez poderia estar em voga por conta do nome do pai, essa coisa toda que a gente está conversando. A outra, essa coisa da responsabilidade, ô Francisco, eu fico até meio assim de problematizar isso aqui, porque isso vai longe, cara, porque é o seguinte, quando o Lacan fala, lá em Ciência é Verdade, por nossa posição de sujeito, somos sempre responsáveis, há muita crítica, cara, nisso aí, porque é o seguinte, primeiro que o Lacan só falou isso uma vez, até que ponto isso realmente tem peso de ser hoje tomado, desde há muito tempo, como uma finalidade de uma análise. Por mais a gente falar, mas é uma responsabilidade ética, não moral. Eu minhas dúvidas. A outra é que já conheci colegas de outras escolas, né, que participaram desse momento, já estão idosos, né, na época que eu conheci até, ou que conheceram outros, já tive várias, chegou no meu ouvido, que uma das traduções não é posição, é concepção, porque o Lacan está falando para psicanalista. Se a gente inverte isso de posição para concepção, o Lacan está responsabilizando nós, analistas, pelo conceito de sujeito. A outra, num equívoco nessa frase, porque a gente confunde muito em psicanálise sujeito com indivíduo e pessoa. Sujeito em Lacan tem 4 acepções. Ela pode ser tomada como o sujeito do inconsciente, efeito do significante, que é o que o Lacan trata na maioria das vezes, ou como um tema, né, um assunto, depende do francês, do contexto, né, ou uma pessoa. Então, eu fico analisando, às vezes, essa coisa muito falada em várias escolas, e eu também falo, vários colegas falam, essa coisa de responsabilizar o sujeito. Mas o sujeito é efeito do significante. Né? O sujeito é uma coisa, a pessoa é outra coisa. Mas não vou entrar nisso aqui dá pano para a manga para caramba. Mas eu queria pegar essa coisa do gozo. E outra tradução, cara. O Miller cagou a tradução do Lacan em vários momentos, falando português claro. Né? A gente tem que ler o francês, tem que pegar outras traduções. Realmente, o Miller colocou muita mão dele ali, tem muito equipe do Miller que o Lacan não disse. Mas, assim, o próprio Miller coloca que uma das finalidades da análise, pegando a sua fala final, seria a economia de gozo. Cara, aí eu fico pensando assim, a gente vai virar o quê? Medidor, a proporção, quem está gozando mais, quem não está, qual que é a medida? Está no campo da estética, da proporção, no campo da matemática, que é a medida. Acho isso meio estranho, assim. Não quer dizer que a gente vai corresponder, porque a analista nunca corresponde a nada que está analisando, ou vai legitimar isso, mas eu fico pensando até que ponto realmente é da alçada do analista, né? A gente pensar do osso de uma análise, como ele próprio coloca, né? Coisas assim, ou chegar num que realmente não pode gozar todo, coisas assim, isso é muito colocado. Quais as finalidades de uma análise mesmo? Né? E a outra é a questão da liberdade, cara. Para finalizar, quando você foi falando dessas mudanças, eu gosto sempre de lembrar o Bauman, quando ele fala que nós trocamos, do século XX para o XXI, nós trocamos muita segurança, né? A gente tinha muita segurança e pouca liberdade. A gente trocou muita liberdade por pouca segurança. Né? Ele coloca desse modo. Mas aí que está, né? Como que fica essa liberdade? Né? O Jorge Forbes ele fala que, né, o sujeito, o indivíduo hoje tem que inventar uma resposta e se responsabilizar por ele. Ele também está nessa mesma configuração. Assim. E ele fala que não é uma sociedade narcísica, como vai dizer outros autores. Para ele não é. É uma sociedade que se aproxima até da posição do artista, né? Porque tem algo que o artista aí inventa,
né, de forma original, estilo próprio, e faz isso se passar no mundo, né? O Jorge Forbes coloca assim na obra dele. É muito difícil achar essa fronteira, cara. É muito difícil. Uma coisa é a castração, a bolsa ou a vida, né? Vai pegando esse cinturão aí, né? É muita coisa, mas tá bom. Muita coisa, mano. Isso, eu vou ver o que eu consigo comentar aqui, cara, né? São muitas questões e me parece questões difíceis, assim, né? Uma coisa que você falou, em referência até à fala da Esmeralda, né? Sobre essa questão do desmentido, da perversão, uma coisa que eu lembrei enquanto você estava falando, não custa a gente lembrar, né? O sonho de toda neurose é virar um perverso, assim, né? Então, a gente sabe que isso está lá já desde o Freud, né? Colocado. E eu não sei se na contemporaneidade a gente está querendo meio que conseguir isso no fórceps, assim, né? Inclusive, muitas vezes, provocando uma crise civilizatória, né? Esse indivíduo, né, que quer gozar plenamente, muitas vezes perde de vista que com isso ele faz uma detração ao laço, assim, né? A gente pensa no perverso, o perverso é esse que objetifica o outro, né? Ele desumaniza tudo que o outro tem para tratá-lo como objeto. Por isso que essa questão da culpa, né, que eu passei por ela rapidamente, assim, eu acho que é uma questão importante, né? Porque eu acho que na contemporaneidade há muito um discurso de desculpabilização. Ninguém quer ser culpado por nada, assim, né? Quando, no fundo, pelo menos sob o ponto de vista do Freud, né, no Totem e Tabu, eu leio um pouco dessa forma, a função fraterna entre os irmãos é irmanada em torno de uma culpa, né? Tem uma culpa ali que dá a cola do laço, assim, né? Ninguém quer se haver mais com essa dívida simbólica, acho que é uma detração, assim, à civilização mesmo, ao conjunto social, né? Então, essa é a primeira questão. Agora, Francisco, só uma coisinha dessa perversão que eu ia falar também, não comentei, que eu acho fundamental, cara, que é assim, me chama a atenção, né, perversos estarem procurando análise estrutural, de estrutura clínica. Não sei se já chegou na clínica dos colegas aí, eu já atendi alguns, assim. Isso chama atenção, né? Não sei se alguém já atendeu, não é pouca coisa. E aí o próprio Freud, lá nos 3 ensaios, quando ele fala que a pulsão ela é perversa, que a criança é perversa polimorfa, e ele diz muito curiosamente que seria possível a análise para o perverso. Para o Lacan, não, porque para o Lacan a análise deve ser negada para o canário e para o covarde, que seria o perverso. Né? O Lacan coloca. Sim. Sei lá. Essa questão que você trouxe sobre id, ego, superego, né? Você está trazendo para mim, assim, eu não conheço a discussão, eu teria que conhecer, né, para fazer algum comentário assim melhor, né? Mas eu estou um pouco em torno, né, estudando um pouco as questões do superego aí, do supereu, né? Que acho que é uma instância, né? Que de modo geral, acho que isso assim é até um certo lugar comum, né? Parece que a gente sempre toma o superego como uma coisa ruim, assim, né? Como uma coisa maléfica, assim, né? Como se ele não tivesse uma certa importância, assim, né? Então eu tô ele tem duas faces. Ele só tem 2 faces. Sim. Então, mas eu não sei se a gente está querendo eliminar justamente uma delas só, né? E aí o que sobra dele? Eu estou um pouco com essa questão de cartel, assim, né? O que sobra do superego se a gente pode admitir que o superego herdeiro do complexo de Édipo, esse superego está em desuso, assim, né? Se o que não vai sobrar dele é justamente esse outro superego aí, de um imperativo de realização do ideal do eu, assim, né? O sujeito, ele perde um pouco de vista que esse ideal do eu, né? Eu penso que é inalcançável, assim, né? Ele pode se colocar numa culpabilização excessiva, vamos colocar assim, por nunca chegar lá, assim, né? Não sei, teria que pensar um pouco melhor. Porque, né? Francisco, quando essa colega coloca que o conflito da contemporaneidade seria entre o ego e o superego, ela coloca a questão da depressão como grande expressão, porque ela fala se é um conflito com a lei, antes de tudo também tem um conflito com o superego. Entende? É por isso que ela coloca. Então, talvez você não tenha essa leitura assim, mas o que você teria para falar sobre a depressão? O que você veria assim? Para ela ser hoje colocado como grande adoecimento? Boa pergunta. Essa busca pelo sucesso,
né? Entende? Todo mundo quer buscar o sucesso hoje, Sim. desempregado. Não sei se esse sujeito depressivo é esse sujeito que quer tampar um buraco que não pode ser tampado, assim, né? Pensando que isso, né, dentro do que você está falando, né? Se esse sujeito que sente, assim, né, ele nunca chega lá, assim, né? Não sei bem, eu teria que ler um pouco mais. Pode comentar, Francisco, eu acho que você mesmo assim alinhavou uma resposta quando falou do próprio sentimento de culpa por o próprio Totem Tabu. Uma das versões da culpa é quando os filhos tentam ocupar o lugar do pai, né? No sentido, matam para ter o lugar do pai, e o que eles experimentam é uma impossibilidade de ocupar esse lugar. Isso. E uma das leituras da culpa é que esse ato foi em vão. Quer dizer, o sujeito vai em busca desse ideal e o que ele encontra é exatamente a falta, né, a impossibilidade. O sujeito responde a uma impossibilidade com uma depressão, né? Pode ser uma forma assim, fica inalcançável, né? Sim. Agora, então, pode falar. Me chama a atenção assim, uma coisa que eu pensei aqui, porque assim, o Lacan mesmo diz: o que leva o sujeito a uma análise? O que justifica que um analista possa intervir? Ele fala que é um sofrimento a mais. Então, essa coisa de equalizar o gozo, medir, eu acho que o que se mede, entre aspas, é que alguém está sofrendo a mais, é um sofrimento a mais que justifica a nossa intervenção. Que, paradoxalmente, o sujeito se queixa de algo que ele sofre, né? E que, no entanto, ele não se dá conta de que é ele mesmo, isso está nele, é estrutural, como você colocou no início, de uma subtração a mais, a um gozo. E que ele lê, né? Ele lê como se alguém tivesse subtraído dele, né? O próprio Lacan fala alguma coisa da qual o sujeito não pode gozar. E ele traduz essa impossibilidade de gozo, a gente vê pela histeria, pela insatisfação, e a neurose obsessiva pela impossibilidade. Então, assim, eu acho que e aí a pergunta que eu nem sei se chega a ser uma pergunta. Às vezes, algumas pessoas que se sentem a exceção vão reivindicar o analista essa perda, né? Essa subtração. Não é isso? Que você colocou a pergunta, né? Até onde pode uma análise, então, implicar o sujeito nisso que ele vem reivindicar ao próprio tratamento? Que o tratamento visa não dar, né? Eu fico só me perguntando até que ponto ele vai buscar ou não, né? Se ele vai permanecer lá, se queixando, ou se vai levar a queixa a alguém para reivindicar, que seria esse lugar destinado ao analista, que aí não responde desse lugar que espera, né? São as pequenas considerações. E a respeito do narcisismo, das pequenas diferenças, que você colocou bem a respeito do grupo, né? Que se unem em torno do amor, mas um ódio direcionado para fora. O Charles Melman faz uma questão interessante, que eu me pergunto assim: então, o que vai fazer diferença no mundo globalizado? E ele fala o seguinte: é a língua de cada povo. A língua vai marcar a diferença. Por mais que se possa querer globalizar através do inglês, mas a língua de cada povo é a diferença por excelência, né? Então, só esses comentários que eu gostaria de fazer. Legal. E abrir aí para a continuidade das perguntas. Muito bom. Então, mas dentro disso que você colocou, Antônio, você percebe que esse sujeito ele é menos elegível à análise? Esse sujeito desse modo como você colocou? Ou não daria para dizer isso? Não sei, assim, a gente fica naquela história do cada caso, né? Assim, se há uma maior, não saberia te dizer, Francisco, assim, se seria menos, porque muita gente também vai, como eu falei, reivindicar porque
acha que estão devendo. E vai depender do manejo, né? Pode ser, como você colocou, a era dos direitos, e ele fica sendo reforçado por uma cultura que dita, você colocou muito bem, do direito ao dever a gozar, teria que ter uma permissão diante desse dever, quer dizer, isso que o Freud fala, reduzir a incidência do superego. Porque aonde há dever, o sujeito não goza, né? Ele não goza no sentido de um gozo fálico, um gozo possível. Não esse gozo mortífero aí que o sujeito, como você colocou, fica escravizado, né? Mas teve uma colega aí que colocou uma observação. Foi a Esmeralda, né? Comentou agora. Quando a fantasia não está dando organizado, o sujeito busca uma análise. Um comentário que ela faz. Uhum. Francisco, Pois não, eu teria uma pergunta. Pois não. Uma pergunta. O sentimento de culpa sempre foi uma coisa que eu fico sempre me perguntando, o que é o sentimento de culpa? Da onde que isso provém? Será que provém mesmo desse pai castrador, disso aí? Aí eu fiquei pensando que, na Segunda Guerra, a Hannah Arendt, ela fala dos generais alemães que matavam tantos judeus e não tinham sentimento de culpa nenhuma. Eu mato porque eu sou mandado. Existe isso aí, quer dizer, a não existência desse sentimento de culpa no ser humano, no sujeito. Quer dizer, todos nós temos um pouquinho de um sentimento de culpa. Agora, eu fico te perguntando, e esses generais que faziam barbaridade, matavam milhões de judeus, isso e aquilo, e não tinha, eles disseram que eram mandados, estavam cumprindo ordens. Que sentimento de culpa é esse? O que é isso? Uma boa pergunta, Valnei, né? Eu não sei, assim, né? Mas o que eu estou pensando aqui dentro do que você está trazendo, eu acho que a guerra, né? Quando a gente está em guerra, se está numa condição de exceção também, né? Uhum. Eu acho que tem outro funcionamento lá das coisas, assim, né? Inclusive, em termos de organização civilizatória, né? Eu acho que isso numa guerra está perdido, assim, né? Uhum. Então, acho que essa questão dessa ausência de culpa, né, em situações como essa aí que você comenta, parece falar um pouco assim de uma outra organização, assim, né, em que o sujeito ele fica esvaziado dessa responsabilidade, assim, né. Eu pensei um pouco. Você quer comentar, Antônio? Estou vendo que você está concordando aí. Não, isso aí a gente vê que muitas coisas que o sujeito não praticaria sozinho, quando em nome de um ideal, né? O nome de um ideal, os estupros, os abusos, a violência, parece que o recalque fica um pouco suspenso, o sujeito é permitido dentro dessa configuração, né, que você comentou, de um estado de exceção, né? Ele tem um julgamento, até o Anderson né, que esse julgamento, mas você comentou um do leitor, não foi? Daquela personagem que lia, que depois que as moças liam um livro para ela, ela levava e caminhava para a exoneração, né, para serem... E esse rapaz, eu não lembro, é um caso do... Não lembro, um julgamento que houve, né? E era um bom operário, fazedor, vamos dizer, das coisas, cumpria tudo, e perguntaram para ele, né? Mas você não... Ele parece que a função era destravar o trem para encaminhar, para cremar lá os judeus. E ele não, estava cumprindo o meu papel conforme isso, tudo aquilo. Ele não conseguia sequer pensar. Tão alienado que ele estava à ordem do dever
em nome da pátria, em nome daquilo que era pregado no discurso nazista, né? Então, parece que o sujeito aí ele fica meio anestesiado, impossibilitado de pensar, né? Esse é porque tem dois, é porque a Hannah Arendt ela escreve dois livros. Tem um que é Eichmann, Jerusalém, né, o julgamento de Eichmann, e o outro é A Banalidade do Mal. Mas o que ela trata nesse, que é exatamente isso que você está falando, Antônio, é como se fosse um ato justificável. É um ato justificável. Agora, o que chama atenção, se a gente vai até no Foucault, essa ideia de uma sociedade disciplinar não quer dizer que vai ser uma sociedade mais responsável. Então, não faz um pouco de conjunto disciplina e responsabilidade. E esse retorno, né, da ordem, essa coisa, né, que a gente vive hoje, Deus acima de todos, a questão, né, mais disciplina. Pressupondo que vai ter mais responsabilidade. Eu queria só complementar em Francisco. Não, Valnei, essa coisa da culpa, Valnei, você me permite, Francisco, tentar... que ele perguntou sobre essa culpa, né? Em Freud e Lacan, que faz uma leitura mais detalhada, existe um sentimento de culpa, que a gente pode traduzir culpa como falta, né? Uma falta simbólica. Só para complementar, esse fracassado pelo êxito aí, onde que está o sentimento de culpa? É isso que eu quero entender isso, entendeu? E os sentimentos de culpa que são os criminosos, né? Criminosos pelo sentimento de culpa. Como que comparece isso aí? Como que o sujeito encarna isso? Os fracassados pelo êxito, onde que está encarnado isso? Como que o sujeito, como que o super-eu o papel do super-eu nisso aí? Isso aí que eu quero entender, entendeu? Pode complementar, Antônio. Depois eu comento. Não, é só a questão da dívida simbólica, que é Desculpa a dívida... aí. Não, só também tentando falar um pouco para você, Valdir, a coisa da dívida simbólica, a dívida imaginária, né? Claro que isso demandaria muito tempo, muito desdobramento, mas a dívida simbólica, essa falta que o ser humano, para ter acesso à civilização, ele há uma dívida é como se tivesse que pagar, entre aspas, um preço para ser civilizado. Então, há uma falta ali, aquela coisa que o Édipo fala, eu devia, não ter nascido. O Lacan brinca com o francês naître, que é não ser, falta a ser. Então, há algo ali que o sujeito é uma dívida, que é o próprio lugar do sujeito, falta a ser, da onde advém o desejo. O sujeito paga desejando, quer dizer, é uma dívida simbólica que ele só pode pagar sustentando o desejo dele. É diferente de uma dívida imaginária em que o sujeito toma essa falta estrutural como se algo lhe devesse. Talvez aí se aproxima das exceções. Alguém me tirou isso. Então eu leio de forma imaginária de que alguém me deve algo por eu não ser. Então eu busco ser alguma coisa, por isso que talvez o diagnóstico, né, busca dar uma consistência, como foi colocado aí, as patologias, para ali onde há uma falta estrutural, né? Tá para todo ser humano. É comum neurótico traduzir isso que está para todos como estrutural, como ali onde ele não é, ele poderia ter sido, né? É como eu leio isso aí. Perfeito. Agora deixa o Francisco falar sobre... Sabe o que me fez? Só uma pontuaçãozinha. Isso que você falou, Antônio, me faz lembrar da sociedade do ressentimento no Nietzsche. Como se nós vivêssemos um ressentimento na contemporaneidade, o Nietzsche vai colocar. Pode ser um ressentimento para a falta a ser.
E é isso que o sujeito vai buscar no analista, que designe o ser, e o analista não responde desse lugar. Olá, Francisco, com você. Não, eu leio. Para mim, a chave dessa história da culpa, né, está justamente nesse processo de civilizatório, de humanização, assim, né? Há uma anterioridade ao sujeito, né, e uma anterioridade simbólica ao sujeito, e que ele paga alguma coisa, ele se sente em débito com isso, de alguma maneira, e que toda vez que ele transgride um pouco isso, vem essa culpa, né? De alguma forma. Então, acho que a ideia da conversa hoje foi um pouco essa, desse sujeito que se sente em dívida com essa anterioridade simbólica e desse sujeito que se sente credor, né? Na verdade, assim, é o mundo que deve a ele, não é ele que deve ao mundo de alguma forma, né? Então, essa culpa, Valnei, que me parece ser uma culpa simbólica, né? Eu acho que essa culpa fala dessa entrada na civilização. O que é preciso se perder para entrar na civilização, né? Um pouco isso, assim, eu acho que o Antônio conseguiu colocar de uma maneira muito clara, né? Mas é isso que penso também. Francisco, tem uma culpa religiosa também, né? Que é o pecado, que é não pecar contra a castidade. Esse sujeito fica com a culpa, martelando na cabeça dele, né? Que culpa é essa também? Valnei, me permite, Francisco, só... Vamos lá, pode falar, Antônio. Você perguntou, Valnei, onde está a culpa nos fracassados pelo êxito? Esse também. Bom, onde que está a culpa aí, né? Então, vamos tentar ver se a gente consegue... Todos nós aqui, em algum momento das nossas vidas, nos sabotamos. Ali é onde nós estávamos obtendo êxitos. A gente recua, a gente, né, faz alguma coisa para não avançar. Não é isso? Porque o sujeito se sente culpado nesse momento de fazer uma passagem, né? Às vezes porque ele vai ter que fazer uma heresia com a família de origem, né? Ele vai para um outro patamar, né? Ele se sente culpado porque vai ter que deixar uma herança que ele carregava, ele faz um corte com a sua origem. Então, o sujeito ali, ao fazer uma passagem, ele às vezes não sustenta porque ele se sente em dívida com quem está deixando para trás, uma dívida imaginária. Então, ele se sabota para permanecer no mesmo lugar. Isso a gente vê muito na clínica, né? O sujeito ali, na hora que vai fazer um concurso, ele esquece o dia, chega atrasado, né? Ou quando ele adquire alguma coisa boa, daqui a pouco ele vai e perde. Sujeito que só fica em dívida, não consegue ficar credor. Então, ele não consegue ali no êxito, então ele se sente culpado nesse momento de fazer uma ultrapassagem. Então, ele recua, né, frente a isso. A respeito do criminoso sentimento de culpa, que o Freud fala, ele tem uma pressão, como o Francisco lembrou bem, há uma culpa anterior silenciosa, de uma exigência que ele não dá conta. Então, como ele não consegue saber do que ele está sendo culpado por não atender essa exigência, ele transgride alguma norma e ele vai poder dizer, agora eu sou culpado porque roubei, culpado porque matei, culpado. E aí ele apazigua essa culpa, dando a ela um objeto localizado. Só que isso depois retorna, né? Isso depois retorna. Agora, do pecado, eu vou brincar com você, né? Eu sempre fiquei numa dúvida, né? Quando criança, minha mãe levava lá para a missa, né? Você sabe por quê, Antônio Carlos? Porque eu fui coroinha. Oi? Eu fui coroinha e passei por isso, a questão do pecado e da culpa. Tá? Então, como eu quero ficar bem amadurecido a respeito do que é a culpa, né? eu ter fundamentos para discutir o que é a culpa, eu estou fazendo essas perguntas. Mas, então, eu não vou te dar fundamento, eu vou te botar mais coisa. Você que foi coroinha, você deve lembrar bem o do ato de contrição. Que chega um determinado momento que na Igreja Católica é assim, por minha culpa, minha tão grande culpa,
Quando minha mãe me levava lá para a igreja quando garotinho, eu ficava me perguntando, gente, tem uma culpa pequena e tem uma culpa grande. Né? Por minha culpa, para minha tão grande culpa. Eu pergunto, que tão grande culpa é essa? Né? É essa que é anterior às culpinhas. Entendeu? Essa que é anterior às culpinhas. A gente fica com um monte de culpinha para evitar lidar com essa culpa maior, né, que nos dilacera e etc. E tal. Pelo menos eu localizo elas nos pequenos pecados que eu comento no cotidiano. É o que eu posso responder das minhas experiências aí por essa passagem. Mas o Heidegger ele faz uma análise sobre o pecado original muito interessante. Assim. Essa coisa do criminoso, Antônio, os textos do Lacan sobre criminologia é fantástico, cara. É fantástico. Ele vai chamar dos crimes do superego, né? Os crimes cometidos pelo superego. E aí o Lacan vai dizer que esses crimes cometidos a partir, né, motivadores pelo superego, o sujeito não seria responsável. Ele coloca assim. Ele é responsável, eu penso, na medida que é dele. Ele pode não culpar o outro, ele vai saber que isso é dele, ele vai poder falar sobre isso, ele não se exime da responsabilidade. Porque se ele fica culpado, ele não pode se responsabilizar. E tem uma diferença entre se culpar e se responsabilizar. Se responsabilizar é trazer para a cena, quando o sujeito está na análise, isso é mais possível, porque você vai botar na cadeia associativa as passagens ao atos, aos équentes que vai acontecendo durante a análise, é trazer para elaboração aquilo que não pode ser dito. E aí o sujeito se desculpabiliza para se responsabilizar e localizar na história dele o que foi aquilo que ultrapassou. É uma chance dele fazer alguma elaboração. Senão, ele se culpa e faz de novo. Culpa, né? Desculpabiliza, porque se sente culpado, vai fazer de novo. E o pessoal que está quietinho aí? Paola, você não falou nada hoje? Ei, professor! Ai, não tira esse costume de chamar de professor, né? Professor uma vez para sempre né? Não, estava aqui pensando, não fiquei com nenhuma questão, na verdade, não. Gostei muito da sua fala, Francisco. Achei muito legal aquilo que você colocou, alteridade e autoritário, né? Eu achei muito bom o seu trocadilho. E é isso que acontece, né? Eu acho que fala muito da contemporaneidade, né? Assim, se não é o que eu penso, então tá errado. Se é diferente, tá errado, né? Mas gostei muito da fala e achei incrível esse exemplo que você deu, Félix, sobre o Coroinha, né? Minha tão grande culpa. Achei ótimo, muito bom. Eu ri aqui sozinha. Mas é isso, gente. Gostei bastante das falas de hoje. E, Valnei, eu sinto muito te dizer, mas esse fundamento aí que você quer é difícil de achar, né? De fundamentar. Haja análise. Mas tem que estudar para a gente ir aprendendo. Porque essa parte do sentimento de culpa, todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo tem um pouco desse sentimento de culpa. Mas tem uns que tem muito, faz o sujeito sofrer demais. Talvez seja um pouco do meu caso. Mas a análise tem contribuído muito e com a ajuda aí do Antônio também, eu acho que foi muito importante, a gente vai compreendendo melhor essa questão do sentimento de culpa. Parabéns aí ao Francisco, ao Francisco e ao Antônio por esse tema. Esse tema mexe muito com a gente.
Eu acho que isso é muito relevante de ser falado mesmo, né, gente? Porque a gente tá, isso que foi comentado sobre o suicídio, é realmente assim, a gente vê na clínica as pessoas com muito peso chegando e se matam mesmo, se matam porque estão sofrendo muito e ficam ali na culpa, né? Não ressignifica, não reinventa, porque realmente é muito pesado. A gente precisa, não é falar de suicídio, não, a gente precisa falar dessa necessidade aí de excelência implantada na cabeça das pessoas, né? Muito bom, gente. Parabéns pela discussão aí. Gostei muito. Também gostei demais. Parabéns. A gente podia ver se alguém tem mais alguma pergunta, Francisco. Você quer comentar mais alguma coisa? O pessoal pode fazer pelo chat aí também. Isso, né? Acho que se tiver mais alguma pergunta, tá ótimo. Assim. Eu só queria fazer uma questão agora, é que eu fui anotando um monte de coisa que eu achei tão interessante, eu fui anotando, eu estava aqui revisitando meus escritos para ver se eu achava. E eu fiquei com uma questão, Félix, quando você falou a língua de cada povo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre isso, né? É a diferença por excelência. Para mim ficou meio... Porque a língua é da onde a gente nasce, é a nossa origem, da onde você é falado. A língua de quem nasce nos Estados Unidos, em cada país, é a marca da diferença por excelência. Isso não tem como você globalizar, no sentido de homogeneizar, né? Isso é diferença por excelência, né? É nesse sentido que a língua ainda é... Porque eu fico pensando, o que vai fazer, que vai permitir marcar uma diferença? E, para isso, a gente vai ter que respeitar a cultura de cada povo, né? Porque a língua carrega a cultura, a estrutura da língua também. E é isso que a gente tem que preservar. E aí é uma aposta na diferença. E não... né? Você poderia globalizar a diferença e não globalizar todo mundo, entendeu? No sentido de que todo mundo pudesse ter acesso à diferença. Isso seria ótimo. Isso, por si só, limitaria o narcisismo de cada um, né? Se é que eu posso falar nesse tom, né? Lidar com a diferença, que está tão difícil na contemporaneidade, pela polaridade que a gente está vivendo, que a gente não escuta o outro, a língua ainda e eu acho que sempre vai ser, de cada povo, né? Daí a dificuldade da gente conseguir preservar a democracia, né, Antônio? E as relações internacionais harmoniosamente. Tem enfim. Tá bom, gente? Então, só aqui anunciando que na próximo encontro eu vou terminar a trilogia de Claudel com a questão do Pensée de Confontaine, que é uma cega, né, que encarna no próprio corpo a castração. A gente vai falar um pouco do amor e do desejo. Tá bom? Ótimo. Então, até dia 10. Dia 10, isso aí. Gente, obrigado aí também pelos comentários, pelo diálogo. E logo a gente retorna aí. Valeu, obrigado a todos. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Boa noite.